Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo, nesta manhã, nós queremos pedir licença a você para alguns minutos discorrer acerca de um texto sagrado da palavra de Deus. De imediato eu quero dizer a você que nós estamos aqui com o objetivo de obedecer à voz de Cristo, do qual Ele nos convocou para estarmos pregando a Sua palavra, a palavra que traz salvação, a palavra que traz restauração, a palavra que traz mudança de vida, que é a palavra de Deus. E a própria palavra diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Quero citar a você um texto sagrado encontrado em uma das cartas do apóstolo Paulo, Tito, capítulo de número 2 e versículo de número 11, que diz assim: e a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Querido amigo que está ao alcance desta voz, gostaria de explicar que esse texto ao qual citei, encontrado em uma das cartas do apóstolo Paulo, ele está fazendo um treinamento ao seu pastor chamado Tito. E quando ele vai fazer esse treinamento, ele vai ensinar Tito a conduzir a igreja de Cristo, a conduzir aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador que Ele é. E aí nessa condução, neste ensino, neste treinamento, ele vai olhar para Tito e vai encerrar no capítulo de número 11 o seu ensino dizendo: Tito, mas não esqueça de falar para todos os homens que independente da condição social, que independente do sexo, da forma da pessoa ser, que independente da maneira dela se vestir, que independente da condição social, da condição psicológica, que independente da forma como a pessoa seja, a salvação só existe em Cristo Jesus. E ele vai traduzir Jesus como sendo a graça de Deus que foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso te dizer que ao longo da história, a humanidade ela ficou distanciada de Deus por conta do pecado. Gênesis capítulo de número 3 e versículo 6 vai dizer que o homem peca e o homem agora é expulso da presença de Deus, e sendo expulso da presença de Deus, Isaías diz que nós ficamos separados de Deus pelo pecado. O pecado teve um peso tão grande na humanidade que Isaías vai dizer que a terra está cambaleando como um bêbado. A natureza passa a ser hostil por conta do pecado. Eu e você nos distanciamos de Deus e a ira de Deus viria sobre a minha e a tua vida. Mas Deus é tão mono e tão perfeito que em determinado momento da história Ele levanta Jesus, o seu Filho unigênito, e Ele faz Ele subir a uma cruz e morrer por nós. Então o apóstolo Paulo vai traduzir a Tito essa mensagem dizendo: espalhe aos homens que a graça de Deus, que é Jesus, ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Nós só somos salvos por Jesus, e para ser salvo por Ele, necessário é entregar a vida a Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu e você precisamos tomar essa decisão para que possamos dizer que nós somos salvos, dizer que você obedece, dizer que você o segue, e não fazer
fazer? Não adianta nada. Você precisa confessar Ele diante dos homens, para que Ele possa confessar o teu nome diante do Pai. Não adianta ter boas obras, não adianta fazer caridade, não adianta ter boas atitudes. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você não pode ser considerado um salvo. O salvo só é salvo porque a graça foi manifestada e ele aceitou a graça de Deus, que é Jesus de Nazaré. Sem a aceitação a Cristo, o homem nenhum pode dizer que está salvo, mas nós dizemos que estamos porque nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador que Ele é. E nesta manhã nós queremos pregar esse Cristo, para que você possa entregar a sua vida a Ele, deixar Ele ser o seu Senhor, aceitar essa graça que foi manifestada, que é o favor imerecido de Deus, da qual eu não merecia, você não merecia, mas mesmo assim, porque Ele nos ama, Ele se entregou, abriu as portas da salvação, mas nós precisamos entrar por ela. É por isso que nós pregamos. Apocalipse vai dizer que a igreja, que o Espírito estão clamando que o noivo venha, e você também deve tomar essa decisão de clamar que Cristo venha, e venha para te levar. Mas para tanto, você precisa entregar a sua vida a Ele e deixar Ele ser manifestado na sua vida, porque a graça de Deus, que é Jesus, foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.